Nós começamos uma série de mensagens neste mês de fevereiro, com este tema de coração aberto, olhando para o livro dos Salmos, em alguns salmos especificamente, em que o salmista abre o seu coração diante de Deus de uma forma muito sincera, talvez até mais sincera do que imaginássemos. É gostoso olhar para os salmos e vermos os salmos como gente de carne e osso que escreveu aquilo. Gente que viveu dores, que experimentou perseguição, que enfrentou batalhas como nós enfrentamos. E é por isso que muitas vezes nós, enquanto estamos vivendo momentos difíceis, momentos de tribulação, costumeiramente nos voltamos para os salmos e gostamos de ler os salmos, porque os salmos nos dão a impressão de que é gente com o pé no chão, é gente que é de carne e osso, é gente que vive as mesmas experiências de dor que nós vivemos. E eu gostaria que nós pudéssemos lembrar um pouco das nossas mensagens. A primeira foi no Salmo 13, o questionamento de Davi dizendo: Senhor, até quando os meus inimigos estão aí batendo a porta, estão me perseguindo? Até quando? Quanto tempo o Senhor vai demorar para me socorrer? Nós falamos na semana passada a respeito desta mensagem, foi por pouco, Salmo de número 73, quando Asaf no Salmo diz assim: Senhor, foi por pouco, quase que os meus pés resvalaram, quase que os meus pés se afastaram dos teus caminhos, foi por pouco. Mas hoje, o tema da nossa mensagem é este: acorda, Senhor, para me fazeres justiça. Acorda, Senhor, para me fazeres justiça. Salmo de número 35. Você está com a sua Bíblia aberta, amém? Nós vamos ler o texto e depois não feche a sua Bíblia. É um salmo um pouco longo, mas eu gostaria que você pudesse acompanhar a leitura deste salmo de coração aberto. Diz assim a palavra do Senhor: Contende, Senhor, com os que contendem comigo. Peleja contra os que contra mim pelejam. Embraça o escudo e o broquel e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo aos meus perseguidores. Dize à minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam como a palha ao léu do vento, impelindo-os o anjo do Senhor. Torne-se-lhes o caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga, pois sem causa me tramaram laços, sem causa abriram a cova para a minha vida. Venha sobre o inimigo a destruição, quando ele menos pensar, e prendam-no os laços que tramou ocultamente. Caia neles para a sua própria ruína. E a minha alma se regozijará no Senhor, e se deleitará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem contigo se assemelha? Pois tu livras o aflito daquele que é demais forte para ele, o mísero e o necessitado dos seus extorsionários. Levantam-se iníquas testemunhas e me arguem de coisas que eu não sei. Pagam-me o mal pelo bem, o que é desolação para a minha alma. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco, e eu afligia a minha alma como jejum, e em oração me reclinava sobre o peito. Portava-me como se fossem meus amigos ou meus irmãos. Andava curvado, de luto, como quem chora por sua mãe. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram
e reuniram-se contra mim. Os abjetos que eu não conhecia dilaceraram-me sem tréguas, como vis bufões em festins, rangiram contra mim os dentes. Até quando, Senhor? Até quando ficarás olhando? Livra minha alma das violências deles, dos leões, a minha predileta. Dar-te-ei graças na grande congregação. Louvar-te-ei no meio da multidão poderosa. Não se alegrem de mim os meus inimigos gratuitos. Não pisquem os olhos os que sem causa me odeiam. Não é de paz que eles falam. Pelo contrário, tramam enganos contra os pacíficos da terra. Escancaram contra mim a boca e dizem: pegamos, vimo-lo com os nossos próprios olhos. Tu, Senhor, os viste. Não te cales. Senhor, não te ausentes de mim. Acorda e desperta, para me fazer justiça, para a minha causa. Deus meu e Senhor meu. Julga-me, Senhor, Deus meu, segundo a tua justiça. Não permitas que se regozijem contra mim. Não digam eles lá no seu íntimo: agora sim, cumpriu-se o nosso desejo. Não digam eles: demos cabo dele. Envergonhem-se e juntamente sejam cobertos de vexame os que se alegram com o meu mal. Cubram-se de pelo e ignomínia os que se engrandecem contra mim. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na tua retidão. E digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo o dia. Até aqui, deixe sua Bíblia aberta na palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, diante da tua palavra, nós pedimos ao teu Espírito e ao Senhor discernimento, para que possamos entender a tua palavra, aplicá-la em nossa vida e vivê-la de forma intensa e de forma obediente. Agora, Pai, mais uma vez estamos diante do Senhor, de coração aberto, e pedimos que o Senhor fale aos nossos ouvidos, à nossa mente, ao nosso coração e à nossa alma. Ó Deus, faz penetrar dentro de nós a tua voz poderosa, que cala a ansiedade, que nos desperta para viver para o Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Duas expressões neste texto eu gostaria de dar destaque neste momento. O verso de número 17, em que o salmista diz assim: até quando o Senhor ficarás olhando? Está assim na sua Bíblia? Está assim ou não? Até quando o Senhor ficarás olhando? E verso de número 23, acorda e desperta para me fazeres justiça, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Você já fez essa oração? Senhor, desperta, acorda. Talvez o marido ou a esposa tenham dito um para o outro aí no momento, de uma manhã como essa: acorda, desperta, está na hora de ir para a igreja, está na hora de trabalhar. Mas eu acho muito difícil, talvez, alguns de nós, em alguma oração, olharmos para o Senhor e dizer assim: Senhor, desperta, parece que o Senhor está dormindo, olha para a minha causa, olha para a minha situação. O verso de número 17, o salmista ainda vem e diz: até quando o Senhor vai ficar aí olhando? O Senhor não vai resolver nada não em meu favor? O salmista está abrindo seu coração diante de Deus e dizendo: Senhor, julga a minha causa, acorda, desperta. Se o Senhor por acaso estiver dormindo, levanta desse sono. E esta expressão aparece em outros salmos. O próprio Davi, que tinha tanta intimidade com Deus, dizia algumas vezes: Senhor, desperta do teu sono e vem ao meu encontro, e me socorre, e julga a minha causa. Certa vez, eu fui hospitalizado
com problema de apendicite. Alguém aqui já fez cirurgia de apendicite ou não? É uma dor terrível, é uma dor insuportável. Eu era adolescente e foi muito interessante, né? O Gabriel conhece, eu vou contar a realidade do que aconteceu. Eu tive que dormir na casa de uma pessoa que estava de viagem, o pastor Paulo foi viajar de férias, e ele pediu para que alguns jovens da igreja pudessem dormir na casa dele, para a gente vigiar a casa. E eu fui dormir com o Daniel lá na casa do pastor Paulo, e a gente estava assistindo televisão, e de repente uma dor veio aqui na minha lateral, e eu comecei a chorar, e não conseguia mais me levantar. Aí o Daniel ligou para o pai dele, veio o tio Maurílio, o Leandro, e em 3 me carregaram, porque eu não conseguia. Uma dor insuportável aqui na lateral. E aí me levaram para o hospital, e meus pais não estavam mais morando no Brasil, estavam no Chile na época, trabalhando em missões. Então, eu morava na casa desse senhor que eu falei, o tio Maurílio, eles me levaram para o hospital. E aí o médico veio, me olhou, viu como é que estava a minha situação. Ele viu ali minha situação e olhou para mim e disse assim, olha, eu vou te operar amanhã de manhã. Eu falei, meu Deus do céu, mas por que você vai me operar? Porque você está com um problema de apendicite, eu vou te operar amanhã cedo. E isso era mais ou menos umas 1 ou 2 horas da manhã. Eu estava lá no hospital esperando ele vir, e quando ele veio, ele disse, amanhã às 7 horas eu vou fazer sua cirurgia. E eu falei, e até lá eu vou ter que esperar? Ele falou, vai. Vão colocar soro em você, vão colocar alguns analgésicos, mas você vai passar uma madrugada meio difícil. Eu só vou te operar amanhã de manhã. E, gente, aquela foi a madrugada mais longa da minha vida. Dor, e eu olhava para a enfermeira, às vezes, dizia, não tem nada mais forte, e ela dizia, não, é isso aí mesmo, aguenta que é isso aí mesmo. Você vai ficar assim, até 7 horas da manhã. E assim se desenvolveu. E parecia que aquela madrugada nunca ia acabar. Como certas vezes, algumas dores e algumas situações que enfrentamos parecem não ter fim. Algumas dores nos sobrevêm, sejam dores no corpo, ou sejam dores na alma, ou sejam em nós circunstâncias que nos causem algum incômodo, algum pesar, e parece que aquilo nunca vai ter fim. Passam dias, passam semanas, e aquela situação perdura, e não é resolvida, e a sua alma fica abatida, angustiada. E neste texto que nós acabamos de ler, o Salmo de número 35, Davi está extraordinariamente inquieto com situações que lhe causam pesar. Eu vou enumerar algumas delas. A primeira das situações que lhes causam pesar é a oposição dos adversários. Do verso de número 1 até o verso de número 10, Davi fala de pessoas que se levantaram contra ele. De repente, ao longo da sua vida, você pode ter experiências de pessoas com as quais você convive e que do dia para a noite ou da noite para o dia essa pessoa se torna seu inimigo. Quem já passou por essa experiência? Eu já passei por essa experiência. Você convive com essa pessoa, você está lá com ela, de repente essa pessoa, seja um familiar, seja uma pessoa do trabalho, espero que não seja nem seu marido nem sua esposa, tá? Mas alguém do trabalho, alguém na vizinhança, alguém conhecido, um conhecido de longa data, por causa de uma situação, por causa de um evento, se torna seu inimigo público. E todo mundo fica sabendo que aquela pessoa não gosta de você. Eu tive uma experiência muito forte com relação a isso. E eu aprendi que nunca mais pego o CD emprestado de ninguém. Eu era pastor em Bauru, e tinha um rapaz que trabalhava conosco na liderança da juventude, e ele me emprestou um CD dele. E eu perdi aquele CD. E ele era super sistemático, porque ele era escoteiro. E quando eu vejo escoteiro, eu me arrepio. Nem gosto de ouvir falar. E ele era líder de escoteiros. Por isso que ele foi colocado na liderança, porque ele gostava de fazer esses eventos. Mas uma pessoa que estava ali no escotismo, ele se tornou uma pessoa extremamente rígida. E ele me emprestou o CD e eu perdi o CD dele. E ele ficou tão enfurecido comigo, eu era pastor dele. Eu era pastor de uma igreja em Bauru, eu cuidava da parte de jovens, era uma igreja com 400 pessoas, e todas as vezes, nós tínhamos 2 cultos domingo, o culto das 6 da tarde, o culto das 8 da noite. Todas as vezes que eu subia para pregar, se ele estava sentado no banco, ele se levantava e saía pelo meio da igreja. Todas as vezes, a Lívia sabe muito bem disso, minha esposa.
Todas as vezes que eu subia para pregar, por causa da ira dele contra mim, por causa de um CD, ele se levantava no meio da igreja e saía. Ele se tornou um inimigo público. Ele disse, com esse pastor eu não estou nem aí. Não gosto dele, não gosto dele. E o que Davi está dizendo neste Salmo de número 35, é que pessoas declaradamente se levantaram contra ele. O verso de número 7 diz o seguinte, pessoas que sem causa tramaram laços e abriram para ele uma cova. Inimigos que esperavam dele a destruição, pessoas que montaram laços. E ao longo da nossa vida, a gente pode ter experiências como esta. Pessoas que declaradamente se manifestam contra nós. Dizem, eu não gosto de você, eu não gosto do que você faz, eu não gosto do seu jeito, eu não gosto do seu sorriso. Alguém que declaradamente diz, eu não estou nem aí para você. Eu gostaria que você tivesse um fim. E o que Davi está dizendo é que pessoas se levantam contra ele. E nós sabemos que pessoas ao longo da vida podem se levantar contra nós, mas acima de tudo, nós sabemos que existe um inimigo das nossas almas, o diabo, que por vez ou outra abre covas, trama laços sem causa contra a nossa própria vida. E o salmista está dizendo, há uma oposição, pessoas estão tentando tirar a minha vida, pessoas estão armando emboscadas, pessoas estão esperando eu dar apenas um tropeço para pularem em cima de mim com suas garras e me ferirem e me machucarem. Esta é uma situação que pode nos causar muito incômodo, a oposição dos adversários. Mas outra situação que pode nos causar muito incômodo é a falsidade de pessoas próximas. Eu sei que isso machuca muita gente no Brasil, aqui nos Estados Unidos não. A falsidade de pessoas próximas. Davi está dizendo no Salmo, quando a gente começa a ler a partir do verso de número 19, ele começa a falar a respeito de pessoas que se tornaram inimigos gratuitos. Quando a gente olha o versículo de número 11, o salmista ele diz assim, levantaram-se iníquas testemunhas e me arguem de coisas que eu não sei. Eles estão falando coisas que eles criaram, sem causa nenhuma. E o verso de número 13, preste atenção, o tipo de relacionamento que ele tinha com essas pessoas. Quanto a mim, porém, quando eles estavam enfermos, as minhas vestes foram um pano de saco. Eu afligia a minha alma, eu orava por eles, e com o meu coração, eu chorava por eles, chorava como se eles fossem meus amigos, como quem chora por uma mãe que está enferma. Eu me doí por essa pessoa, eu sofri quando ela sofreu, e agora ela se levantou contra mim. Talvez você já tenha vivido experiências como esta, ter oferecido amor, ter oferecido tempo, ter oferecido talvez até dinheiro, ajuda para alguém, e de repente essa pessoa se vira contra você. Isso já aconteceu com você? Quem pode levantar a mão? Eu posso levantar minha mão. Você ofereceu seu tempo, sua ajuda, você ofereceu o que você tinha talvez de melhor na época, mas essa pessoa se levantou contra você. O verso de número 12, ele diz assim, pagaram-me o mal pelo bem. Eu ofereci o bem a essas pessoas e elas estão me pagando agora com o mal. Em terceiro lugar, o que é que Davi nos diz a respeito de situações que nos causam incômodo? A provocação arrogante. Não apenas quando alguém se levanta e se opõe, não apenas quando uma pessoa que era próxima, com quem você se relacionava e oferecia amor, tempo, ajuda, mas ele diz, essa pessoa não apenas faz tudo isso, mas também essa pessoa me provoca de uma forma arrogante, a partir do verso de número 19 até o verso de número 28. Diz que as pessoas abrem a boca, verso de número 21 diz assim, escancaram contra a minha boca e dizem, pegamos, essa expressão pegamos, não sei como está na sua tradução, mas a expressão original dela é uma onomatopeia, quando alguém diz assim, haha, peguei você. A expressão original é uma onomatopeia, é a expressão de alguém que está dizendo, encontramos uma brecha para poder armar um laço para você. Pessoas que estão
o tempo todo, não apenas gerando e promovendo falsidade, mas estão abrindo a boca para dizerem coisas contra você de graça. E isso causou muito incômodo no coração de Davi. Davi está dizendo que o seu coração está doendo, que a sua alma está dolorida, porque pessoas não estão apenas demonstrando falsidade, não estão apenas se opondo, pessoas estão provocando. E a alma daquele homem está inquieta. A alma daquele homem está inquieta. E apesar do estado duradouro desses males, Davi não abandona a sua esperança no Senhor. Apesar de toda essa situação causar muito estresse, muita angústia, Davi, de forma alguma, abandona a sua confiança em Deus. E aí Davi, então, toma algumas decisões. E são essas decisões que eu gostaria que você pudesse guardar no seu coração. Algumas posturas dele diante da oposição, diante da falsidade e diante das pessoas que arrogantemente te ameaçam. Ele toma algumas decisões. Primeiro, deixar que Deus seja o seu defensor. Deixar que Deus seja o seu defensor. Se você ler comigo a partir do verso de número 1, até o verso de número 6, Davi começa a dizer, e ele usa uma linguagem de guerra, ele diz assim: Senhor, contende com os que contendem comigo, peleje, pega o escudo, o broquel e empunha a lança, mas que seja o Senhor e não eu, que seja Deus e não eu. Quando você tiver uma experiência na sua vida de um levante, de pessoas, até mesmo do próprio inimigo, contra a sua vida, armando laços de morte, provocando, tentando rir, tentando debochar, se você sentir em algum momento da sua vida falsidade, de pessoas que você esperava bondade e uma boa convivência, não lute com elas, não brigue com elas, deixe elas com o Senhor. Por isso que o Davi, nesse salmo, ele vai dizer de uma forma muito clara: Senhor, contende com eles. Eu não vou brigar, é o Senhor quem vai lutar e vai pelejar por mim. Eu gosto muito da expressão que ele usa nesse verso de número 3, ele diz assim: empunha a lança, reprime o passo dos meus perseguidores e diz o quê? A minha alma, eu sou a tua salvação. Diga para mim, Senhor, não deixe que eu fique me afirmando: Lucas, você vai se defender, você vai se defender. Não, nunca se defenda. Há um livro muito bom, de A.W. Tozer, um escritor que foi um dos melhores escritores cristãos do século XX, alguém que viveu mais ou menos em meados da década de 40, 50, escreveu preciosos livros. Um dos livros de A.W. Tozer, que ele fala sobre 5 votos para obter poder espiritual, ele fala que um dos votos é: nunca se defenda, deixe que o Senhor seja o seu escudo. Não se defenda, não se defenda, não arrume briga, não arrume contenda, deixe que o Senhor seja o seu escudo. Lívia sabe muito bem disso. Quando pessoas às vezes vêm com agressividade para cima de mim e começam a falar coisas, eu não respondo absolutamente nada. Eu não falo nada. Porque se eu deixar a minha boca se encher daquele momento, a ira pode vir à minha boca, a ira pode suscitar em mim reações e atitudes que não convêm. E Davi sabe muito bem disso. Davi está dizendo: deixe que Deus seja o seu defensor. Deixe Deus correr atrás daqueles que estão correndo de você. Ele usa no verso de número 5, no verso de número 6, ele diz assim: deixe que o anjo do Senhor os persiga. Se alguém se prontificar a ser o seu inimigo, se alguém se prontificar a agir com falsidade e agir com arrogância contra você, não faça nada, não responda nada, deixe que Deus seja o seu escudo, a sua lança e o seu protetor. Amém, meus irmãos? Em segundo lugar, descanse a sua alma no Senhor. Verso de número 9, olhe comigo o verso de número 9, o que é que Davi vai dizer? E a minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na sua salvação.
Além de não fazer nada com eles, eu vou me deleitar no Senhor, eu vou descansar em Deus, eu vou guardar a minha mente, o meu coração, eu vou buscar refúgio no Senhor, eu vou ler a palavra, eu vou orar, mas eu não vou deixar com que isso tome conta da minha alma, me enfureça, tire de mim a paz, tire de mim o conforto, tire de mim as minhas atitudes, tire de mim a minha rotina, porque quando as pessoas cortam a sua rotina, cortam as suas atividades comuns e corriqueiras, porque estão tomadas por essas perseguições que surgem ao longo dos dias. Ele diz, a minha alma vai se deleitar no Senhor. Eu vou me alegrar em Deus. Eu não vou deixar isso entristecer o meu coração. É melhor me derramar diante do Senhor. Porque o Senhor promete para mim alívio. Você se lembra do texto que nós lemos no começo do culto? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e o quê? Sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vá até Jesus. Quando você estiver sendo perseguido, quando pessoas se apresentarem a você como inimigos, derrame a sua alma diante de Deus. Em terceiro lugar, glorifique ao Senhor com gratidão. Verso de número 18. Olhe comigo na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: dar-te-ei graças na grande congregação, louvar-te-ei no meio da multidão poderosa. Existem duas questões aqui muito interessantes no texto. Duas questões muito diferentes. O ponto anterior dizia que Davi deveria descansar sua alma no Senhor. O descansar a alma no Senhor é uma atitude de quietude, de se aquietar, de descansar no Senhor, de não deixar esta situação provocar em você desconforto, ansiedade, mas ele diz, glorifique o Senhor, e ele usa uma expressão em público, ele fala, dar-te-ei graças na grande congregação, louvar-te-ei, Senhor, na multidão. Ao mesmo tempo que você descansa do Senhor na quietude, encha a sua boca de louvor. Encha a sua boca de louvor e abra a boca para glorificar o Senhor. Porque se a gente deixar, nos momentos de aflição, nos momentos de perseguição, a nossa boca vai se encher de murmuração. A gente vai começar a reclamar. A gente vai começar a desconfiar de Deus e a gente vai começar a usar a nossa boca para amaldiçoar a nossa caminhada. E o salmista está dizendo, não, eu vou descansar minha alma em Deus e eu vou encher minha boca de louvor. Essa é uma das coisas que todos nós devemos fazer quando estamos aflitos. Deixar a nossa vida se encher de louvor a Deus. Porque é o louvor que nos liberta desta ansiedade, deste medo, desta provocação. Porque a gente vai dizer, como cantamos aqui, Tu és, Senhor, o Deus da minha salvação. Eu não vou deixar com que essas situações, os meus perseguidores, tomarem conta do meu coração e da minha vida. Desviarem os meus passos para a direita ou para a esquerda, eu quero continuar firme. Encha a sua boca de louvor, cante louvores ao Senhor. E os inimigos precisam saber dos seus lábios que a sua postura diante de Deus não mudou. Que eles estão te perseguindo, que eles estão te provocando, mas a sua boca não amaldiçoou o Senhor. A sua boca continuou bem dizendo o nome do Senhor. E em último lugar, tenha prazer na retidão. Davi termina o texto, verso de número 27, dizendo assim, cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer aonde? Na retidão. O que Davi está dizendo ao concluir este salmo é o seguinte, pessoas sem razão nenhuma se levantaram contra mim. Eu ofereci a elas a minha bondade, o meu tempo, o meu choro, mas elas se revoltaram contra mim. Elas estão me ameaçando, elas estão me provocando, mas a minha atitude será o seguinte, o Senhor é o meu escudo, eu vou descansar a minha alma em Deus, eu vou encher a minha boca de louvor, mas eu vou andar na retidão. Porque se eu andar na retidão, de fato, eles não terão nada para dizer contra mim. Porque a partir do momento em que há um deslize nosso, a partir do momento em que a gente cede para a nossa carne,
e se enche de ira, e se revolta, e quer fazer justiça com as próprias mãos, e quer responder à mesma altura, a gente já caiu no laço. A gente já caiu. A gente já perdeu a batalha. Aí alguém pode dizer assim, pastor, mas eu sou humano. Eu falei, gente, Davi também era humano. Mas sabe com quem que ele conversava e abriu o coração? Com Deus. Ele não ficava brigando com o inimigo. Ele vai dizer para o Senhor, Senhor, o Senhor está vendo a minha situação? Acorda, desperta, socorre-me. Ele não vai ficar arrumando briga com o inimigo. A contenda dele, entre aspas, vai ser com Deus. Senhor, tem como o Senhor me ajudar nessa situação? Eu não estou aguentando mais. Eu não estou suportando mais esse momento na minha vida. E é por isso que Davi diz, eu vou ter prazer na retidão. Eu vou andar no caminho da luz. Eu vou andar na justiça. Eu não vou desviar os meus passos. Eu vou manter a minha ética. Eu vou manter a minha moral. Eu vou manter os meus padrões elevados. Eu não vou descer a esta provocação. Eu não vou descer a esta falsidade. Eu não vou retroceder. Eu vou continuar olhando para o Senhor. Eu vou continuar olhando para Jesus. Qual é a situação que você precisa que Deus desperte e faça justiça? Davi clama neste salmo, Senhor, acorda, verso 23, desperta. Desperta para me fazer justiça. Qual é a situação na sua vida que você precisa de um socorro de Deus? Não resolva você sozinho. Não lute você sozinho. Não responda com ira, não responda com furor, não responda à falsidade com guerra, com batalha. Vá guerrear no seu quarto de oração e deixe que o Senhor seja o seu escudo. E o Senhor vai fazer retroceder aqueles que se levantam contra você. Ande na retidão, descanse o coração no Senhor, encha a sua boca de louvor a Deus. E a vitória é certa. E é garantida em nome do Senhor. Porque o verso de número 28, Davi termina o salmo com muita confiança em Deus, dizendo, e a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo dia. O Senhor vai fazer justiça por mim. Eu gostaria que você pudesse, onde você está agora, você pudesse curvar a sua cabeça e fechar os seus olhos. Qual é a causa, qual é a situação que você precisa do socorro do Senhor, da justiça do Senhor, da presença do Senhor? Se alguém se levantou contra você, se o seu inimigo se levantou contra você, meu irmão e minha irmã, onde você está com seus olhos fechados? Se alguma pessoa, se alguma língua proferiu contra você mentiras, se existem pessoas que estão perseguindo você sem causa, que estão falando ao seu respeito sem motivo, não brigue, não contende, não queira fazer justiça com as próprias mãos, deixe que o Senhor seja a sua justiça, deixe que o Senhor defenda a sua causa. Deleite a sua alma no Senhor, encha a sua boca de louvores e ande na retidão. Ande na retidão. Não ceda, não desça os degraus, continue subindo, não retroceda em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez nós queremos orar nesta tarde e pedir o teu socorro para com a nossa vida. O Senhor sabe quais são as situações que os teus filhos e filhas que estão aqui nesta tarde enfrentam. Pai, nesta semana, nós ouvimos muitas notícias que causaram temor ao coração dos teus filhos. Mas nós queremos declarar nesta tarde que o Senhor é a nossa justiça,
Pai, empunha o laço. Empunha, Senhor, a tua lança, o teu escudo, e nos defende, nos socorre, nos ajuda, nos protege. Faz, ó Deus, retroceder aqueles que sem causa tentam tirar a nossa vida. Ensina-nos a descansar no Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a enchermos a nossa boca de louvor. Ensina-nos, ó Deus, a andar na retidão enquanto o Senhor peleja por nós. O Senhor é o nosso escudo. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso sol que brilha e que faz, ó Deus, as trevas dissiparem, que faz o medo e a ansiedade correrem, baterem em retirada. Dá-nos paz e descanso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai.